Bom, o Senhor deu nesta manhã, eu creio que se fez lembrar de um texto que não sei nem dos irmãos dele, que é tão conhecido, né? São vários que falando a mesma coisa, mas esse assim veio assim, bem forte. Nós chegamos aqui, até porque a gente estava conversando alguns assuntos que foi assim parecido, né, com aquilo que tinha vindo na memória. A palavra veio muito forte assim, que daremos ao Senhor? Primeiro, nós já oramos hoje que daremos pelo benefício. Agora, o que daremos ao Senhor pelo resgate da nossa alma? Não vamos entrar no assunto de corpo, alma e espírito, os irmãos já têm entendido, é outra coisa, outro assunto. Mas a palavra em alguns textos ela vai falar que ela vai expressar a alma falando como espírito, que Jesus fala assim para aquele homem. Assim, o que adianta? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? E depois ele fala assim, a questão do valor, né? O valor da alma. Aí trouxe à memória alguns textos, né? Que Jesus chamou aquele homem e falou com ele, com o Espírito. Ele falou assim, eu plantei e agora a colheita foi grande, eu vou derribar o celeiro, vou construir outro para poder armazenar tudo que tem, porque é muita novidade, não tem aonde colocar. Eu vou derribar e vou fazer outro maior. Aí a palavra fala assim, mas e se hoje, né? E se hoje te pedir em conta e tens preparado, para quem será? Aí essa palavra veio muito forte assim hoje, mano. Eu fiquei lembrando desses textos, né? Que ele, quanto vale, quanto valeu, né? O resgate da nossa alma, da minha alma, da alma dos irmãos. Eu sei que os irmãos têm isso daí na memória, já sabem que a palavra diz. Mas é para a gente recordar, para a gente valorizar ainda mais aquilo do Senhor. Aí ele fala só, não foi comprada nem com prata, nem com ouro. É verdade? Então, o que ele falou também? Que uma alma vale quanto? O mundo inteiro. Olha só, irmãos, a alma vale o mundo inteiro. Ele está falando, né, no sentido individual, mas então, coletivamente. Vale o mundo inteiro. Quanta riqueza tem nesse mundo? Não daria para pagar o resgate. Aí seria muito maior. O resgate seria muito maior. Porque ele fala, nem ouro, Pedro vai dizer, nem ouro nem prata nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de um inocente. Não foi alguém que devia a culpa, mas foi derramado, né, em nosso favor. Ele fala, ele morreu sendo nós ainda pecadores. E a gente observa que a palavra ela vai trazendo os textos assim. Então, irmãos, hoje nós argumentando algumas coisas que eu não vou dizer o que é, mas assim, como é difícil as pessoas desapegarem das coisas. Às vezes ela tem lá 4, 5 objetos daquele que não está usando, não vende, não usa e não dá para ninguém, mas está ali aquilo ali. Entendeu? Não usa, não vende, não dá, não ajuda para ninguém. Aí eu fiquei sem misericórdia de mim. Então a gente vê o que adianta de um homem ganhar o mundo inteiro, ele fala, e perder a sua alma. O que adianta nós arrumarmos alguma, né, igual nós estamos comentando aqui, algum tipo de atividade para ganharmos milhares e milhares de reais. Mas qual é o valor que tem em nós? Como ele está falando com aquele homem. Mas e se hoje? Né? Nós temos ciência disso, irmão. A verdade é isso, é só para reforçar o valor, que isso aqui, ó, não tem valor nenhum para o Senhor. Tanto é que ele fala, nem a carne e nem o sangue pode entrar, pode herdar o reino. Isso vai ter que ser destruído. Né? Assim como veio do pó, para o pó vai.
O valor que está em nós, falando como se fosse, né, na direção do Espírito, seria a alma, que é o resgate que Ele deu em nosso favor. Vale mais do que o mundo inteiro. Toda a prata, todo o ouro, todo o minério, toda a riqueza que existe no planeta. Não pode pagar. Ninguém poderia pagar. A verdade é essa. Por mais rico que a pessoa seja. Eu ouvi uma palavra esses dias que a esposa foi numa reunião, o irmão relatou assim, a esposa foi numa reunião, e o camarada, ele é muito rico, o cara tem muito dinheiro. Pelo que o irmão conheceu ele, falou. A esposa foi e falou assim, olha, ele não veio porque ele acha muito simples aqui onde o senhor reuniu. Ele acha muito simples. Então ele fica um pouco acanhado de alguém ver na televisão e tal, e passar ele, né, filmar ele. Aí nós temos alguns relatos assim na palavra. Alguém que, acho que o irmão comentou assim, isso aí não é para mim. Isso não é para mim. Resgate da alma. Então, irmãos, assim, essa palavra ela veio assim, muito forte, porque o Senhor chama aquele homem, a questão dos mandamentos, né? Ele fala assim, eu tenho guardado todo, desde da minha mocidade. Aí ele fala, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, vem e segue. Dá aos pobres, né? Dá aos pobres, vende os bens, dá aos pobres, bem lembrado. E segue. Olha, irmãos, como é difícil desapegar das coisas. A palavra fala que aquele homem saiu sorrindo, feliz, né? Maravilhado dessas palavras. Saiu triste, irmão. Porque ele fala assim, tinha muitas propriedades, tinha muita riqueza. A questão do celeiro também não foi diferente, porque ele se viu diante de uma situação assim. Agora, né, a colheita é tão grande que não tem aonde armazenar, não tem aonde colocar. Aí ele fala, vou derribar, fazer outro, para poder. Mas irmãos, a gente não sabe, nenhum de nós sabemos daqui a pouco. E depois ele se degrada, né? Exatamente. Come, bebe e farta tua alma, folga, porque tem para muitos bens, tem bem para muitos anos. Só que a pessoa esquece desse detalhe, de que nós não pertencemos a nós mesmos. Então os irmãos observam, por quê, irmãos? Às vezes claro que isso é natural de nós, quando nós temos algum que a pessoa que se parte dessa vida, né? Ele sabe que ele vai para o mesmo lugar que o outro vai também. Aquele que pega lá, o que eu falar assim, que não é para entristecer os irmãos, é para trazer coisa de fúnebre aqui não, mas veja só, às vezes é uma tristeza tão grande, né? Quando alguém pega uma pá daquele e joga na terra quando é coisa comum. Mas o mesmo que está jogando a pá, alguém vai jogar a terra também um dia em cima dele. Se for gaveta, for outras coisas aí. Se for questão de cremar, né? Que falam, né? Vai caber numa caixinha desse tamanho. Que valor que tem? Alguns vai, lançam no mal, vai falar não sei o quê. Vai caber numa caixinha. Que valor tem esse corpo físico nosso? Bom, isso é só para habitar, né, a casa do Espírito. Por isso nós cuidamos dele, né? Nós cuidamos dele. Alimentamos e tal, para poder se fortalecer também. Mas observa que não tem pobre, não tem rico, não tem intelectual, não tem analfabeto. Ele encerrou tudo ali. Não tem para onde o homem dizer que ele vai se escapar. O único que escapa é o resgate da alma. E para isso a gente observa que não tem valor materiais que possa pagar isso. Porque a palavra, irmãos, ela é muito clara. Porque não foi um sangue qualquer, né? Não foi um sangue de um rei, não foi um sangue nem do profeta daquela época, mas do profeta dos profetas, que foi o Senhor. E ele vai ali derramando o seu sangue,
Muitos tentaram tirar ele desse propósito, né? Porque o propósito era tirar, porque Satanás ele sabe do valor que tinha o sangue de Jesus. Ele sabe. Então ele fez de tudo para poder não deixar ele lá. Usou até Pedro, né? Quando Jesus falou assim, para trás de mim. Você cogita somente as coisas terrenas dessa vida. Nós observamos, irmãos, que no pensamento, às vezes, tudo bem que não vamos ficar carregando isso na mente agora, preocupados, não. Né? Porque nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. É que a palavra fala. No resgate, quando alguém é sequestrado, obviamente não vai sequestrar um pobre, né? Sequestra quem tem dinheiro. Aí a pessoa está lá no cativeiro, né? Trazendo assim para os nossos dias. Aí o camarada está lá, né? O sequestrador está lá pedindo resgate à família. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Senão vai perder a vida. Isso é resgate. Isso é resgate. É a nossa condição. E o Senhor foi lá, ó, nos tirou. Isso seria a nossa vã maneira de viver. Hoje também eles comentavam aqui, veja aquela bagunça toda na rua essa noite toda, vai essa noite também. E eu fiquei pensando assim, o que eles têm na mente em relação a isso? E foi alguns artistas lá essa noite, né? Eu estou ouvindo, é tão alto o som que não tem como você não ouvir. Porque é ensurdecedor. Aí eu fiquei pensando assim, algumas músicas seculares, eles cantam e depois falam em Deus, oraram o Pai Nosso. Meu Deus. Oraram o Pai Nosso com a multidão toda, e eu escutando o microfone, oraram o Pai Nosso, e alguns falam assim, ô glória! A quem essa glória? A quem o louvor? A quem eles estão dando o benefício que foi feito? Esse resgate que o homem só passa, nós só passamos a compreender depois que é uma obra feita pelo Espírito. Começamos a observar e a gente contemplar o valor que foi em nosso favor. Você vê, ele falou aquilo tudo, aquela comida toda ali que ele tinha, come uma folga, acontece que aquela comida acaba, essa terra não mais existirá, o resgate da alma é uma eternidade, não tem comparação, não tem né? preço. Não, é uma eternidade. Sim. A terra não vai existir, aquela comida dele ia acabar, então o valor da alma é uma eternidade. Tem preço. Esse é o valor, é sem preço. É verdade. Então a gente fica maravilhado, irmão, de ver como Jesus tratou dessa questão. Ele se deparou com muitas situações assim. E ele vai direcionando para onde? Para aquilo que é eterno, para aquilo que não vai perecer. Né? Acabamos de falar ainda há pouco, esse corpo, você vê que hoje nós podemos pensar assim, enquanto com alguns colegas há muitos anos jogavam futebol, eu disse, rapaz, há poucos dias de jogar futebol aí, que estava novinho, cabelo tudo pretinho, correndo para ir para cá. Não, mas passa e a palavra passa que passa voando. Parece que ontem foi segunda-feira, hoje é domingo de novo. E quanto mais a gente vive numa cidade grande, quanto mais agitação existe, mais rápido passa. Quanto mais envolvimento com as coisas, mais rápido passa. Você pode ver que é uma diferença. Sai daqui agora e vai para uma casinha lá no interior, no meio do mato, entendeu? Onde tem só um sítio lá, os passarinhos cantando, para você ver como é que a hora, você observa que a hora demora a passar. Demora a passar, irmão, mas parece que aqui as coisas vão corrido. Tem mesmo uma cidade pequena. Se você chegar em Cataguás, parece que o dia é maior do que aqui. Mas não é. É por causa das agitações. E o mundo, irmãos, ele vai acerca do que dele está escrito. O mundo que eu estou falando é os que não querem nada. Que diz assim, isso aí não é... Eu sei que é verdade. Eu sei que a algo até é o valor. Alguns lêem a palavra e veem, mas ele para ele, isso não é para mim, não quer. E Jesus, a gente observa outra coisa interessante, né? Jesus deparou com essa situação e não falou assim para Nicodemos, eu não sei, porque a palavra fala que Nicodemos estava lá, né? No momento
Podemos? Na cruz, pegar o corpo de Nicodemo. A gente não tem, parece que ele recebeu alguma coisa. A gente não sabe. Pode falar, não fala, mas pelo que aconteceu. Pela atitude dele a gente entende que só que Jesus não falou com ele esse. perdeu a vergonha dos judeus. Isso, perdeu a vergonha dos judeus. Só que pela atitude que aconteceu, a gente observa o seguinte: naquele momento, isso para ele foi algo assim que estraçalhou, né, o coração dele. Então a gente observa assim: por que as pessoas não querem? Porque só estão valorizando aquilo que é terreno. Os irmãos observam que não foi diferente em relação ao discípulo também. Sobe o monte de Jesus e leva eles. Pedro, Tiago e João, foi? Pedro, Tiago e João. Que eram os mais assim, né, que chegaram e tal. A gente não vê falar muito dos outros, mas levou ao monte da transfiguração. Os irmãos observam que lá o Senhor estava mostrando algo eterno. A glória que será. E viram Jesus glorificado. Glorificado. Ali o Senhor está falando daquela glória, que até a palavra fala que é a glória da segunda casa, né? Então, observa isso aí, irmão, que quando termina aquilo tudo, a palavra fala que eles estremeceram, ficaram todo, né? Porque a coisa foi tão forte, a manifestação tão, assim, extraordinária, que eles ficaram tão perturbados com aquilo, mas parece que não entrou. Porque veja que eles falam assim: Senhor, aqui está maravilhoso, vamos fazer aqui uma cabana, uma para ti, né, uma para Elias, para Moisés, e para a gente ficar aqui por aqui mesmo. Olha só, irmão, isso às vezes nós pensamos assim, foi só para ele, mas isso pode acontecer conosco também. A gente esquecer de que o propósito do Senhor não foi nada terreno, foi tudo visando a glória celestial. Por quê? Porque o irmão Antônio acabou de lembrar bem. É algo que não tem fim, irmãos. Não tem fim. E a gente observa, quando Jesus... Isso aí, irmãos, às vezes falar isso se torna escândalo para alguns. O que Jesus fala em relação à riqueza? Quando ele fala em relação à riqueza. Aí nós vamos levar lá para Provérbios, vai ter alguma coisa que vai falar, que Salomão falou ali. Veja que, em relação às coisas materiais, muitas das vezes, os discípulos estavam pensando somente nas coisas materiais. Quando o Senhor estava com seus olhos fitos, mesmo sabendo o propósito dele para com os discípulos, que era que eles compreender a glória celestial, eles saíram dali, vendo toda aquela manifestação, o poder de Deus ali. Quando eles saem, já vem com o pensamento novamente para aqui. E não foi um episódio só, foram vários. Aí em relação à riqueza, Jesus fala assim, quando ele fala em relação à riqueza, é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Tudo bem, depois ele faz, não é impossível, porque eles fazem uma pergunta: Senhor, então, quem se salvará? Quem poderá salvar? Eles jogam uma interrogação. Aí o Senhor fala: o que é impossível aos homens, para Deus não é possível. Mas, irmãos, conta no dedo quantos ricos se aproximam do Evangelho em relação à população mundial. Irmãos, é muito pouco. É muito pouco. Porque quanto mais o homem tem dinheiro, quanto mais ele se envolve nas coisas terrenas, mais ele se distancia. Mais ele se distancia das coisas celestiais. É impressionante que a gente lembra que Salomão falou assim: Senhor, eu não quero nem a riqueza. Ele era rico, mas ele entendeu isso aí. Ele falou assim: eu não quero nem a riqueza nem a pobreza. Eu quero a minha porção de cada dia. Para que eu não venha depois negar o nome do Senhor. A expressão embaixo está falando assim. A expressão, depois, quando chega mais no final, ele está falando isso. Exatamente isso. Para que eu não venha esquecer do Senhor. Por quê, irmãos? Quanto mais a pessoa junta, quanto mais tesouro o homem ajunta na terra, mais difícil fica para ele se achegar. Porque ele fala assim: onde está o tesouro? Está o coração. Está o coração. Ele vai ter o tempo dele tomado com as coisas que ele adquiriu, né? Ele está muito feliz com as coisas daqui. Ele vai ter tempo para nada. Né? E ontem eu ouvi essa expressão:
Verdade. Ontem eu ouvi essa expressão, o pessoal que estava, um artista lá falando no microfone, ele cantando e falando assim, essa vida é maravilhosa. Como se fosse durar para sempre. Eu lá no quarto, escutando todo o barulho, pensei, na ignorância, às vezes, quantas vezes também eu pensei assim, porque os irmãos foram criados no Evangelho, mas não teve tanta dificuldade, mas eu não. Por isso eu preciso de mais paciência, mais misericórdia para com as pessoas que estão de fora. Porque eu sei e eu vivi isso. A gente saía daqui para Jacarepaguá e voltava às 5 da manhã. Saía 5 da tarde e voltava às 5 da manhã. Só na gandaia. Mas chegar na segunda-feira, irmãos, é vergonha falar não, na segunda-feira a gente não tinha a mistura para comprar, para colocar na marmita. Que o dinheiro ficava tudo lá, gastava tudo, com a bebida. Aí vinha assim, puxa, para que eu fiz isso? Né? Aí vinha assim, amanhã, não, semana que vem, né? Semana que vem, vai vir o sábado, semana que vem eu não vou fazer mais isso. Era só chegar a hora, a gente estava de novo lá. Sabe por quê, irmãos? Não tinha alma resgatada ainda. O prazer ainda estava nas coisas. A alegria estava nessa. Ainda estava nas coisas. Aí, hoje eu comentei com o irmão Antônio, Pedro falou assim, Pedro falou que se pensar no Senhor, nas coisas somente nessa vida, somos mais miseráveis do que o Paulo que fala. Se não há ressurreição, né? Isso, somos mais miseráveis do que todos os homens. Por que mais miseráveis? Mais pobres. Então, irmãos, as coisas do reino, elas se invertem. Quem é pobre é rico e quem é rico é pobre. Olha só como é que as coisas são invertidas. Quem pensa que é rico, é pobre. Eu sou rico, no Senhor. Não é? Então, assim, às vezes a gente não valoriza. Por que a nossa alegria está reunida? Porque nós compreendemos isso. O resgate da alma. Realmente. E gratidão por tudo isso. Pensando nisso, outro dia eu estava lembrando daquele versículo que Jesus fala para os discípulos que estavam alegres. Eu não sei qual a Para passagem. expulsar o demônio, né? Aí Jesus fala, estavam alegres, Jesus fala, alegrai-vos por ter seus nomes escritos no livro da vida. É outro texto maravilhoso. Essa é a alegria. Outro dia eu estava vendo no Facebook, da paz do pastor Hernandes, uma foto assim de um anjo, né, como a vida de Jesus. E aí o anjo vai ver lá no livro, porque Apocalipse fala essa passagem, né, que não estava escrito, aí o anjo fala, seu nome não está escrito aqui. Aí dá um impacto na gente, porque Apocalipse fala, né, que os que não foram encontrados foram lançados no lago de fogo. Eu fiquei comentando com a Antônia, uma responsabilidade de levar a nossa vida espiritual, né, direitinho na santidade do Senhor. Porque nosso nome está escrito no livro da Bíblia. E a pessoa naquele dia, né? É muita questão, declarar seu nome não está escrito aqui. O Apocalipse fala isso. Dentro da salvação, Jesus está falando isso. É verdade. Então, assim, irmãos, é algo que a gente precisa valorizar cada dia mais. Às vezes, quando eu vou em Cataguases, estou assim, Jandari, né? Não só na reunião, mas geralmente fora da reunião, aí a gente às vezes começa a falar. É como se nós estivéssemos reunidos, irmãos. A nossa alegria aqui deve ser sempre que nós estivéssemos reunidos pela última vez. Que nós queremos reunir mais vezes, mas quem sabe é o Senhor. Então, toda vez que a gente reúne, a expectativa é de que isso fosse a gratidão e, né, pelo resgate da alma, como se... Você me fez lembrar até de um filme que eu vi na Sessão da Tarde outro dia, assim, a menina estava bem doente, né? Aí era uma epidemia que estava lá e era um cristão, todo mundo cristão. Aí o rapaz, o senhor vai falar com ela, e meus pais estão bem, seus pais estão bem. E ali eu vou morrer? Aí ele, não, você vai melhorar. Aí ela fala assim, eu sei que se eu morrer eu vou estar com Jesus hoje. Ainda mais se eu estiver dentro da igreja, a inocência da criança, né? Ainda mais se eu estiver reunido com os irmãos, aí que eu vou mesmo para o céu. A menina já tinha entendimento de que se ela partisse, estaria com Jesus. Quer dizer, uma criança, até a criança é criada nisso, né? Minha mãe falava isso pra gente, sobre o livro da vida. Minha mãe falava tudinho sobre a vida de Cristo, ela sempre estava incutindo na nossa cabeça.
que não tiver escrito o nome no livro da vida, olha, olha o que a palavra está falando, será lançada. A gente crescia aquele temor de querer mais do Senhor. Amém. Isso é para levar, né? Não pode falar isso, tem que falar, gente. Tem que falar sobre a vida de Cristo, que nós temos a responsabilidade de andar em santidade, né, do Senhor, e naquele dia, né? Eu acho que tem que ser falado isso. É isso aí, Eu desperta. lembrei da historinha da menina, ela falando, né? Ela tem convicção. Se ela partisse, ela estaria com o Senhor. Está em comunhão. Isso é importante, sim. Isso aí desperta, né, a criança. Você fala isso para os filhos, desperta. Minha mãe sempre falava isso. Sempre falava. O Marcos Moraes fala assim, esse irmão de Salvador, ele falou isso. Ele falou assim, olha, o medo de inferno não salva, mas ajuda. Mas ajuda que a pessoa vai procurar saber, né, o que ele faz para não ir para lá. Né? Em outras palavras, ele falou isso. Que tem coisa que não salva, mas ajuda. Né? Desperta, né, a atenção. Temer e tremer. Tremer mesmo, você treme quando você pensa que sabe como que é lá, 10 vezes mais do que uma fornalha. Então. É na eternidade que o fogo nunca para. Você treme e fica triste de ver as pessoas querendo ir para lá. Luta para ir para lá. Né? Faz esforça para ir para lá. A palavra fala assim, não tema, para não temer, pode matar o corpo, mas sim Pode lançar tanto o corpo, né, como a alma. Olha só, a gente faz a referência novamente. Então, irmãos, são milhares de textos. A gente vai juntando tudo e vê por que o Senhor tinha de falar assim. Porque, irmãos, ele veio do Pai, sabia a glória que era antes e que ia voltar para ela depois da ressurreição. Então a gente às vezes não consegue perceber. Então, irmãos, a questão, por exemplo, da gratidão, isso aí deve ser algo que, por isso a questão, vamos tocar a questão do compromisso. Quanto mais gratidão nós temos, mais compromisso nós vamos ter com o Senhor, com as coisas do reino. Porque isso é uma expressão de gratidão. Aqui não tem legalismo. Tem tirado, né? Se tem alguma coisa, o Senhor vai tirar. Mas aquele legalismo, né? Mas o que acontece? Por quê? A alegria de estar junto. Eu fiz muito isso, estou falando do que eu fiz. Porque também vai muito da questão que a gente é ensinado. Nós falamos ainda há pouco, né? A questão de se apegar às coisas. E o Senhor vai trabalhando com a gente nesse dia. A gente pode dizer que Jesus já pegou de tudo. Seria hipocrisia, né? É verdade que não. Mas uma coisa é certa, o Senhor vai nos conduzindo. O Senhor vai nos conduzindo, o Espírito vai nos conduzindo em toda a verdade. Aí nós vamos recordando os textos que a palavra, o Espírito vai trazendo. Porque assim, que daremos a Ele? Qual foi o maior benefício? Foi esse, resgatar a nossa alma, a minha alma, a alma dos irmãos, de todos aqueles que querem. É interessante também de que Jesus não falou, é algo que a gente tem que também pensar nisso. Jesus não chamou, falou assim, Nicodemo, vem cá, rapaz, vamos conversar mais. Deixou ele ir, irmão. A palavra não fala que Jesus insistiu com ele, não. Falou e deixou ele. O Espírito foi falando, porque depois ele aparece lá. Né? Depois ele aparece lá. Por quê? Porque as coisas, irmãos, elas prendem demais. Elas prendem muito. Eu estou para fazer alguma coisa lá em casa, que há muito tempo eu não consigo. Eu não sei se talvez falta de tempo, mas tem coisas que às vezes a gente não usa e é útil para outra pessoa. Mas aquilo fica lá jogado lá. Ó. Antigamente, lembra quando eu saía com o carro para Cataguás e ia abarrotado de calçado de roupa? Lembra? Não quero sair do assunto, só para a gente sair, a gente levava, chegava lá, a Maurício botava no quarto lá, e chegava, um calçava, ver se dava certo, os calçados dava o chinelo, dava certo. Alegria, aquilo né? que para a gente, não podia, a gente não tem como nem expressar a alegria das pessoas por causa daquela coisa tão simples. Sapato, um chinelo, uma roupa que ninguém usa mais. Mas às vezes a gente se apega para aquilo. Às vezes nem é a questão de se apegar, vai deixando lá. Isso não serve. Mas para outras pessoas elas são úteis. Elas são valiosas. Então, irmãos, assim,
nos conduzir para essa situação, da gente não esquecer do valor que foi pago. Amém. Porque, na verdade, assim, a nossa tendência é realmente isso aqui. A gente às vezes critica os discípulos, os apóstolos, mas a nossa tendência, irmãos, a tendência natural do homem é isso aqui. O que nos leva às coisas concernentes ao reino, concernentes à vida eterna, é o Espírito. Porque, na verdade, a carne, ela só quer tender para essas coisas aqui, terreno. E tudo vai passar. Não é verdade? O que nós temos, o que eu tenho para oferecer no resgate que foi dado? Foi algo tremendo. Às vezes a gente Nossa vida totalmente, né? Totalmente. A gente começa a ler, a Escritura começa a ver que o Senhor, Ele teve muita paciência, a misericórdia, né? A irmã Elia deu a questão daquela oração que Jesus faz. Olha só, irmão. Os que tinham crido, os que ainda iam crer. Por quê? Ele sabia, ele tinha plena certeza do valor que era a alma de cada um. Os que tinham crido, os que ainda iam crer. Aí a palavra fala que o Senhor o quê? É a prata e o ouro. Tudo é dele. O que nós temos aqui nessa vida? Eu não esqueço a expressão de... Talvez os irmãos tivessem ido, nós estivessem lá. Nós somos numa cidadezinha, acho que é Rio Claro, não sei se é Rio Claro ou se é Rio... Não, aqui nós somos com o Paulo Sérgio, com o irmão Paulinho, às vezes, na congregação, nós fomos passar uns dias lá, o Paulinho levou a gente, era tipo uma convenção, alguma coisa. Era aqui no estado do Rio, que não é muito longe não, acho que é Rio Claro, não sei o nome do lugar, é um local, um lugarejo, assim, uma vila, um lugar. Não é Santo Aleixo, não. Não é Santo Aleixo. Aí tinha um senhorzinho com 93 anos, era um diácono, 93 anos. E o templo era construído na propriedade dele, que era paralela assim a esse lugarejo, né? Essa cidadezinha. Aí alguém falou assim, mas não esqueça a expressão dele. Falou assim, mas isso aqui tudo é do senhor, né? Era tipo uma fazenda, né? Ele falou assim, não, eu só tomo conta. Olha essa palavra de sabedoria. Eu só tomo conta. Que não é meu. Isso aqui é do Senhor. Era um templo, né, da Igreja Batista, feito dentro da propriedade dele. Uma congregaçãozinha, né? E nós fomos lá, não lembro, o Paulinho estava, o irmão falecido, não sei se o homem faleceu, o Orri Pacheco, também estava lá, nós estávamos lá, um lugarzinho para cá, sabe? E ele falou assim, ó, eu não sou dono de nada aqui, eu tomo conta. Um mordomo até quando o Senhor chamar. Então, irmão, veja onde é que está, né? A mente, a consciência do sabendo que 93 anos, estou muito próximo de herdar aquilo que é eterno, que não tem nada que paga, não tem fazenda, não tem gado, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que pode pagar. Então, irmãos, isso é algo que a gente traz assim a memória, a palavra traz para poder nos fazer cada vez mais grato, cada vez mais um compromisso com o Senhor. Não legalismo. Eu vou lá porque o Luiz eu vou porque o Marcelo está, porque o Rafael, porque tocamos alguma coisa. Não, mas é a alegria, a satisfação de poder. Tudo isso é ingratidão àquilo que o Senhor fez por nós. Deveria ser sempre assim. Porque se eu pensasse sempre assim, a maneira de congregar, a maneira de estar junto vai ser diferente. A gente vai ficar questionando coisas que a gente não entendeu ainda e tal. O irmão Eli sempre fala aqui sobre os irmãos lá, né, da sinceridade dos irmãos lá nós não vamos questionar isso aí? Como? Vamos questionar. Porque a gente percebe, né, você vai lidando com a pessoa, o Espírito vai testificando o compromisso que a pessoa tem. A expressão de gratidão que ele tem em servir. Ontem eu conversei com uma pessoa que fazia parte das nossas farras por aí. O irmão Antônio, mas o irmão Rosa conhece. O apelido dele é Mofio, mas o nome dele acho que até o nome, não sei se é Adilson, é um nome diferente, não é eu conheci, só conheço o apelido. Aí eu encontrei com ele, agora está na Assembleia. Há muitos anos que
Aí ele estava falando assim, estava comentando comigo, parceiro, você lembra aquelas vezes que a gente saiu por aí, voltava, no outro dia um vazio, uma tristeza de ter gastado o que não tinha para gastar, destruindo a saúde. Hoje o irmão Antônio comentou, nós temos que ser gratos, o Senhor ter nos tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque esse resgate, irmão, é o que nós devemos valorizar sempre. Porque veja que da onde os irmãos que não participaram, alguns aqui não participaram, deu graças a Deus por isso, mas nós vemos da onde é que vinha essas coisas. Sabia porque, né, a gente ouvia falar toda hora, todo dia falar, mas não entrava aqui. Então, assim, pode falar. Não, eu queria só ler um texto aqui, assim, para cooperar, né, o que você está falando. A gente vê Paulo falando aqui de uma atitude totalmente ao contrário do homem lá que fez celeiros maiores, né, que resolveu juntar. Está em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler aqui só para cooperar, né? 1 Coríntios 7. Vou ler a partir do 29. É pouquinha coisa. Diz assim, ó. Vou procurar. 1 Coríntios 7, 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Eu vou ler só isso aqui, só esse pedacinho aqui. A Bíblia fala como se dele abusasse. A minha tradução é abusasse. Isso, como é. Então a gente vê esse texto aqui, como incutir isso na cabeça de duas crianças assim ao longo da vida dele, conforme eles forem crescendo, né? Porque na minha cabeça foi difícil de incutir. Sim, sim. Só o Senhor, só pela misericórdia do Senhor, né? Porque muitas vezes nós somos treinados mesmo para gostar disso aqui. E o que ele está falando aqui, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam como se não utilizassem as coisas desse mundo. O desfecho, ele fala assim, porque a aparência desse mundo passa. A gente pega essa frase, a gente tem uma impressão assim que está falando de Jesus vai voltar e isso aqui acaba. Mas uma vez, isso me saltou de uma maneira diferente. Os irmãos podem observar que a aparência do mundo ela vai mudando. Uma hora está se apresentando de um jeito, outra hora está se apresentando de outro. Né? Então esse sentido também é importante a gente observar. Né? Eu estava lá, nesse dia eu estava lá na UFRJ acompanhando o Rafael, ele foi fazer um concurso lá, fazer a prova, né, para técnico de geologia. Eu estava ali aguardando, aí esse texto me veio na memória, né? Eu fiquei vendo a aparência desse mundo passa. Então, o que ele fala antes aqui é para você tocar nessas coisas do mundo como se não tocasse. Ele começa falando de casamentos, né? Casado como se não fosse. E aí depois ele não para por aí, né? Os que choram como se não chorassem. Então ele coloca duas coisas opostas, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem. Não falou que não ia chorar, que não chora, né? Mas vai chorar. Mas é como se não chorasse, por quê? Porque a nossa vida ela não está nisso aqui. Né? Então quando ele fala que a aparência do mundo muda, ele tá contrapondo coisas aqui. Né? Tem um momento que a aparência do mundo vai me levar a chorar. E tem outro momento que vai me levar a sorrir de alegria, a me alegrar. Chorando, de repente eu alegrar. A vida eu choro e aleluia, glória te dou. Então a questão que ele está falando aqui é essa, né? Que esse homem ele vai
acumular mais, né? Que ele fala, agora eu tenho muito, mas eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores, para poder acumular mais ainda. Né? O olhar dele está onde? É como o Almir falou. Então, esse assunto a gente não pode ter, né? O Almir começou a falar, ele até chegou a citar isso, né? Que é um assunto que a gente conhece, né? Mas a gente conhece, mas tem que rever. Né? Foi essa a razão que você disse que trouxe. Tem que rever. Porque é muito fácil a gente se alegrar, né? A gente ouvir expressões assim, não, Jesus está voltando, não tem pressa dele voltar agora não, porque agora as coisas estão melhorando para mim. Né? A gente até às vezes censura alguém que fala uma frase dessa, mas tem que ter um cuidado. É como o Almir falou, a pessoa, o rico, ele vai ter essa dificuldade, porque ele está alegre. Coração. Ele está feliz aqui, ele não está com problemas, né? Ó, como é doloroso você ter uma conta de luz lá na tua casa, vencendo, e você não tem o dinheiro para pagar. Isso é muito triste. Mas aí, você depois entra numa condição que você tem como comer, beber, vestir, pagar as contas em dia. Mas aí, ao invés de ter contentamento com isso, poxa, mas eu poderia ter mais. Se eu tivesse mais, eu ia ter isso, aquilo. Aí, quer dizer, aí acabou o contentamento. Porque realmente, você ficar sem poder pagar as contas, vai para os pés do Senhor, porque não tem como. É impossível viver sem pagar as contas. Especialmente a água e a luz. Né? Não dá. Tem que pedir socorro mesmo ao Senhor. Mas e no momento que Ele dá o recurso para essas coisas, ainda você está comendo e está se vestindo, está se locomovendo. Né? Isso aqui é que o Paulo está falando de contentamento. Né? Essa palavra aqui fala de contentamento. Né? Eu estou contente, né? Como ele fala, né? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Né? Na fartura, na escassez, ser honrado, aprendi, né? A ser honrado, a ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Pode falar. Outro texto agora, também, que é muito, são muitos. O que Jesus, que ele fala a questão do discípulo de João? Não foi o discípulo, né? Perguntaram, fizeram uma pergunta para ele, né? Com respeito às coisas, né, daqui. O que ele fala? O que ele falou para os soldados? O que João falou? João Batista falou para os soldados? Contentai-vos com o quê? Com o vosso soldo. Olha só ainda. A ninguém defraudei. Isso é algo, mano, que eu oro por mim. A ninguém defraudei. Contentai-vos com o vosso soldo. Ela aplica a palavra. Não trateis ela mal. aplica todos os detalhes da nossa vida. A ninguém dever. Sim. Não reter, distribuir com o outro. Para você andar honestamente diante do Senhor. Isso é andar em justiça. E andar em justiça. Andar em justiça. A palavra ensina todos os detalhes, né? Como a gente procede. Então quer dizer, eu só posso falar isso agora, eu vou encerrar, porque eu quiser que tiver acrescentar, não pode acrescentar. Aí, irmãos, assim, a vida do homem não consiste em quê? A abundância de bens que possui. A vida do homem não consiste nos bens da abundância que possui. Por quê? Que vida que ele está falando? Não consiste aqui. Então, assim, isso é algo que é interessante, porque também é o que você falou. Hoje, para você falar isso com um jovem, né? Muito difícil, porque só o Espírito pode revelar. O Antônio falou assim, não, ele estava num lugar assim, mas os filhos dos irmãos só falavam em milhões, ganhar milhões, não sei o quê. Então, assim, não é que seja pecado, irmão, mas é a questão do coração. E Jesus não errou, nunca errou. Ele sabe que se onde está o tesouro, está mesmo o coração. Claro que vai ter alguns, poucos, né? Abraão e Jó. Vamos citar esses dois homens ricos. Né? Agora, o que Salomão expressou realmente era contentamento. Você falou, não quero nem a pobreza, nem deixar de pagar as contas, não tenho condições de pagar as contas, e nem de alimentação, e nem do vestir, mas também não quero riqueza. O coração não começar a inclinar para lá. Agora, se falar para alguém que não para evitar de ser rico, como é que ele vai falar? Se não for o Espírito para revelar. Ele vai achar que ele vai contestar tudo que está na palavra. Se a pessoa não for alguém que esteja
querendo. Agora, muitas das vezes a pessoa quer, não é bem, não, é assim, irmão. Jesus falou, isso é claro, isso é comigo, não é só com os outros, isso é comigo. Aonde está o tesouro, com certeza. Não tem tesouro nenhuma vez, o coração já está inclinado, não é verdade? Nós falamos aqui, se apega em coisas que uma pessoa pode usar, que eu não uso, mas eu não vou dar, deixa aqui. Aí morre, fica lá. Aí o outro também, não vou dar. Isso vai passando de geração em geração. Não é verdade? Isso vai se tornando uma coisa tão grande, uma avareza tão grande, que a gente isso vai sendo exercitado de geração em geração. De família para passando de pai para filho, para neto, e vai assim. O que eu citei aqui hoje parece que passa de filho para neto, enfim, é complicado, mas assim, o que o Senhor quer nos conduzir é exatamente isso. No fim de todas essas coisas que o Senhor trouxe essa manhã, é a questão do contentamento mesmo. Da graça. Um homem que poderia ser milionário, né? Ele falaria isso aí assim, em vão? Aprendi a contentar-me com aquilo que tem, com aquilo que o Senhor tem dado. Nem aquilo que nós temos, não temos nada, é aquilo que o Senhor tem dado. Contentar com aquilo que Ele tem dado. Não, porque não adianta. Essa palavra que o irmão falou sobre a questão dessa pessoa que era rica, você imagina, muito parecido com Nicodemos, com os textos que nós falamos. Não vou lá não, porque lá o Nicodemos era com medo dos judeus, né? O jovem era com medo dos judeus. A pessoa com medo da imprensa, da reputação. Amanhã eu vou aparecer lá, ó, minha cara no meio de povo simples lá. Vergonha. Se eu falar para os irmãos, não escandaliza não, irmãos. Fala que muitos têm vontade. Eu não vou dizer que não tem vontade. Alguns têm vontade, não vêm aqui por causa da simplicidade. Não vem por causa da simplicidade. Da maneira que nos chamam. Sabia? Muitos não vêm por causa da simplicidade. Não tem um púlpito. Os irmãos não se preocupam com o púlpito. Não se preocupam alguém estar em pé para falar. Né? Que nós não temos mais, cada um usa isso aí que não vai, tanto faz usar por não usar, né? Que não adianta também não estar no visual e no coração estar. Mas muitos não aceitam a simplicidade. Não aceita a simplicidade, porque o evangelho é simplicidade, a pessoa não aceita. Por isso, não é à toa que Paulo, não quer sair do assunto, não é à toa que Paulo fala assim, eu temo que os irmãos se apartem. Porque se apartar da simplicidade, se aparta também o coração grato pelo resgate da alma, que vai encaixando uma coisa na outra. Amém? Só isso.